Você já percebeu que quanto mais força você faz para vencer uma discussão, mais cansado você fica? É como dar socos na água. Você se molha, se cansa e a água continua lá, exatamente igual. E se eu te dissesse que existe um jeito de vencer, de conseguir exatamente o que você quer, sem dar um único soco, sem gritar, sem se estressar e, o mais louco de tudo, fazendo a outra pessoa ficar feliz com isso? Hoje a gente não vai falar sobre truques baratos de manipulação. A gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar 2.500 anos atrás para China Antiga para conversar com um velhinho sábio chamado Lao Tse. Ele escreveu um livro misterioso chamado Tao Te Ching. Parece complicado, né? Mas eu prometo que é mais simples do que amarrar o cadarço do tênis. Nós vamos descobrir juntos o tal da negociação. E não pense que negociação é só coisa de empresário de terno e gravata fechando contratos milionários. Não. Negociação é convencer seu filho a comer brócolis. É decidir com seu namorado ou namorada qual filme assistir. É pedir um aumento. É basicamente viver. A maioria das pessoas acha que para conseguir o que quer, precisa ser um tanque de guerra. Hoje, eu vou te ensinar a ser como a água. Porque a água, meu amigo, fura a pedra. Não pela força, mas pela constância. Fica comigo até o final desse vídeo. Porque eu vou te mostrar como se tornar um guerreiro da paz. Você vai aprender a ler a mente das pessoas, a controlar suas próprias emoções e a transformar qualquer conflito em uma ponte para o sucesso. Vamos nessa? Para a gente começar, precisamos tirar um peso das costas. A palavra Tao. Soa místico, soa distante, né? Mas vamos traduzir para a língua da gente, a língua do dia a dia. Tao, que se fala Dao, significa simplesmente o caminho ou a trilha. Imagine que você está numa floresta, existe uma trilha limpa, bonita, onde os pássaros cantam e o vento é fresco. E existe o meio do mato, cheio de espinhos, pedras pontudas e buracos. O Tao é a trilha limpa, é o jeito como a natureza funciona. Quando você tenta nadar contra a correnteza de um rio, você cansa, engole água e pode até se afogar. Isso é viver fora do Tao. É o mundo do ego. É quando a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, custe o que custar. Isso gera ansiedade, desejo, sofrimento. Sabe aquela sensação de aperto no peito quando você quer muito que alguém concorde com você e a pessoa diz não? Isso é você tentando empurrar o rio. Agora, quando você boia e deixa o rio te levar, usando a força dele a seu favor, isso é seguir o Tao. O livro que inspirou tudo isso, o Tao Te Ching, ensina que quem segue esse caminho desenvolve uma espécie de superpoder. Os pés ficam resistentes contra as pedras da vida. Você para de sofrer por coisas pequenas. Você troca a ansiedade pelo contentamento. Então, a primeira lição de hoje é: pare de lutar contra a correnteza. A verdadeira força não vem de gritar mais alto ou de impor sua vontade. A verdadeira força, aquela que dura, nasce da humildade, nasce de entender como as coisas funcionam e fluir com elas. Agora você deve estar se perguntando: beleza, entendi o rio e a floresta. Mas o que isso tem a ver com aquele problema que eu tenho com meu chefe? Ou com aquela briga em família? Tudo tem tudo a ver. Geralmente a gente acha que negociar é uma batalha. Eu tenho um objetivo, você tem outro, e a gente vai ver quem ganha. É o meu ego contra o seu ego. Uma experiência egoísta. Eu quero ganhar, e se você perder, problema seu. Ou então, achamos que é uma barganha. Eu te dou isso se você me dar aquilo. Mas o tal da negociação propõe algo revolucionário. Ele diz que a negociação não é sobre o outro, é sobre você. Isso mesmo. O livro diz que causas e efeitos pessoais são a chave. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é o protagonista do seu filme. Você não é uma vítima do que acontece com você. Você ajuda a criar o que acontece com você. Presta atenção nessa frase do Tao. Aquele que se apega às coisas muito irá sofrer. Um homem violento
sofrerá morte igualmente violenta. Mas um homem contido nunca se desaponta. Antes de você tentar convencer alguém de alguma coisa, o Tao pede para você fazer um pit stop. Pare, respire, olhe para dentro, pergunte para si mesmo: como eu estou me sentindo agora? Estou com raiva? Estou com medo? No que eu acredito de verdade nessa situação? E a pergunta mais difícil de todas: de que maneira eu contribuí para esse problema? Isso dói, né? É difícil admitir, mas muitas vezes a gente entra numa discussão não porque quer resolver o problema, mas porque quer estar certo. A gente quer vencer. E o Tao pergunta: o que você busca? Guerra ou paz? Se você não souber o que você quer e por que você está sentindo o que está sentindo, você já perdeu a negociação antes mesmo de abrir a boca. Porque dominar os outros requer força bruta, mas dominar a si mesmo, isso requer poder de verdade. Vamos contar uma historinha rápida. Imagine que você está andando num quarto escuro e vê uma cobra no chão. Você congela, seu coração dispara. Você começa a suar frio, pronto para correr ou pegar um pedaço de pau para se defender. Você acende a luz e vê que era só um pedaço de corda velha. Todo aquele medo, toda aquela preparação para a guerra, todo aquele estresse foi por causa de uma ilusão. Na vida real, a gente faz isso o tempo todo. O tal da negociação nos ensina que a maioria dos conflitos são como essa corda. A gente presume que existe um problema. A gente imagina que a outra pessoa tá com raiva ou que ela quer nos prejudicar. O medo é um grande mentiroso. Ele faz a gente esperar pelo pior. E sabe o que é mais perigoso? Quando a gente espera o pior, a gente age de um jeito defensivo e agressivo. E aí, adivinha, a outra pessoa reage de volta. E o conflito que não existia passa a existir de verdade. Você criou a cobra onde só havia corda. A lição aqui é: pare de pintar quadros terríveis na sua mente sobre o que pode acontecer. O Tao ensina a ser objetivo. Olhe para os fatos, não para os seus medos. Quando a gente limpa essa poeira dos olhos, a gente consegue ver a outra pessoa não como um inimigo, mas como outro ser humano que muito provavelmente também está com medo, também está inseguro e também só quer ser feliz. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já aprendeu a parar de lutar, a olhar para dentro e a não criar monstros onde não existem. Mas agora, vamos para a parte prática. Como usar isso para realmente conseguir o que a gente quer? O Tao diz algo incrível: a gentileza vence a rigidez. Pensa numa árvore forte, um carvalho gigante. Ele parece indestrutível, mas vem um furacão e ele pode quebrar. Agora pensa num bambu. Ele é flexível. O vento bate, ele se curva, mas quando o vento passa, ele volta ao normal. Em uma negociação, ser gentil e flexível não é ser fraco, é ser inteligente. Ao invés de começar uma conversa dizendo "eu quero isso", tente entender o que a outra pessoa quer. Faça perguntas. Como você se sente sobre isso? O que é importante para você nessa situação? Quando você mostra interesse genuíno pelo outro, a muralha defensiva da pessoa começa a desabar. Ela para de te ver como um adversário e passa a te ver como um aliado. E aí acontece a mágica. O segredo não é forçar sua solução, mas encontrar uma solução que funcione para os dois. É como dois rios que se encontram e formam um rio ainda maior. Isso não é uma derrota, é uma vitória conjunta. É transformar um campo de batalha em um jardim. Outro ensinamento poderoso do Tao é sobre a paciência. A natureza não tem pressa e mesmo assim tudo se realiza. Nós vivemos num mundo que quer tudo para ontem. A gente manda uma mensagem e já fica ansioso se a pessoa não responde em 1 minuto. Em uma negociação, a pressa é sua inimiga. Ela te deixa ansioso e te faz tomar decisões ruins. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Dar um passo para trás. Deixar a poeira assentar. Dê tempo para outra pessoa pensar. Dê tempo para você mesmo processar suas emoções. Muitas vezes, um problema que parece um monstro de 7 cabeças hoje, amanhã se resolve sozinho ou se torna bem menor. Ter paciência é demonstrar confiança. Confiança no processo,
confiança em você mesmo e confiança de que, se você seguir o caminho, o resultado certo vai aparecer. É como plantar uma semente. Você não fica cavando a terra todo dia para ver se ela já cresceu. Você rega, cuida e confia que no tempo certo ela vai brotar. A paciência em uma negociação é a sua melhor ferramenta para colher bons frutos sem arrancar a planta pela raiz. Então, vamos juntar todas as peças. O que é ser um guerreiro da paz?